Como é bom quando Ele vem e Ele nunca falta. Onde tem gente com o coração aberto, sedento por Jesus, Ele nunca falta. Talvez você esteja no nosso meio e você não tem tal costume, mas o Espírito Santo pode te pegar hoje também e você ficar pior que nós. Pior que a gente. Tinha uma música da época que eu converti, da Andréa Fontes, que ela falava de um homem que foi batizado dentro de um ônibus. Quem lembra? Quem é? Aí, ó, só os dinossauros da fé, né? Ai, Jesus, procura lá. É bom demais, né? Que o Espírito Santo nos deixe esquisitos. É muito gostoso. Mas que você possa nessa noite ser pego por esse Espírito que vivifica. Eu oro para que você tenha experiências no secreto. Isso não te torna mais crente, mas isso te torna mais inconformado. Isso te torna mais apaixonado ainda. Sabe? É um ímpeto diferente de buscar o Senhor. Então, eu oro para que, se você é novinho na fé, ou se você é um jovem, ou se você já serve o Senhor há tanto tempo, eu oro para que você tenha essa experiência. Tu já é crente, já é salvo, está tudo bem. Mas a palavra diz que o Espírito Santo, ele é a primícia daquilo que a gente vai viver lá na glória. Então, se é bom assim aqui, imagina lá, né, gente? A gente vai ficar tudo aleluiado, né? Vocês ficam pensando, eu fico. Dá uma saudade da nossa casa, uma saudade de Jesus. Como é bom, Senhor. Como é bom te pertencer. Sempre que eu me lembro como eu era antes de Jesus, o meu coração transborda de gratidão. Porque Ele é tudo em nós. Se o Espírito Santo sai, não sobra nada. Tudo que a gente tem de bom é Cristo. O resto é a gente mesmo que é vida. Mas Cristo é tudo que a gente tem de bom. O Espírito Santo é o nosso bem mais precioso. E hoje o nosso pastor Edu já falou com vocês sobre Pentecostes, né? Já explicou o que é, o que significa. Então nós vamos ler uma mensagem aqui a respeito desse tema hoje. Eu queria ler com você o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. E vocês vão deixar a minha arte? Gente, eu fui extremamente criticada por causa dessa arte. Mas eu achei tão lindo, eu achei que representou homem, mulher, negro, branco, amarelo, tudo junto, mas me criticaram muito, tá? Esse povo aí, vai mudar a arte, tá? Vocês vão ver que não vai ficar tão bonito assim. Mas fazer o quê? A gente vai ler alguns versículos do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, porque a história é muito longa, então depois você pode ler em casa. Você pode tomar mais propriedade a respeito dessa história tão poderosa. E eu creio que o Espírito Santo vai te revelar coisas que não revelam para mim, que é para você. Então chegue em casa, leia, porque a gente vai pular alguns trechos aqui só para você entender dentro da mensagem de o que eu quero dizer. E os primeiros versículos que a gente vai ler é do 1 ao 6. E diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Claramente, um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Agora a gente vai do 9 ao 16. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra.
preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. 23 e 24. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio o esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. 34 ao 37. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. 44 ao 48. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse também derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amém. Então, gente, como o Edu já falou com vocês sobre Pentecostes, o tema do nosso culto, eu queria só fazer alguns acréscimos a fim de que a mensagem se encaminhe para você entender melhor que o Espírito Santo é poder, mas também é informação. Então, tu vai sair daqui cheio de Deus, mas também com bastante informação. Então, aqui quando a gente vê o Espírito Santo descendo sobre Atos, lá em Atos, capítulo 2, sobre os discípulos que estavam ali, em torno de 120 pessoas, ali se inaugura a igreja. O Espírito Santo dá origem ali à igreja. O Evangelho começa então a se espalhar por todas as nações, a começar por Jerusalém. Mas é a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo batiza, desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos que estavam ali reunidos. E a partir daí, os discípulos, principalmente com a perseguição, porque crente para pregar, às vezes Deus precisa apertar para a gente criar vergonha e se posicionar. Aí Deus manda uma perseguição, a gente começa a fazer aquilo que Deus mandou. E quando a perseguição entre os judeus mesmo começou a acontecer, os discípulos saíram então pregando a mensagem sobre Jesus, a respeito de Jesus, onde quer que eles fossem. Então aqui a gente está vendo um centurião. Ele era um oficial do exército romano. Ele era um líder de um batalhão aí de 100 homens, mais ou menos. Por isso que se chamava centurião. Então ele era um romano, ele não era um judeu. Ele era um homem romano e pasmem, um oficial do exército, que os judeus odiavam. E que inclusive foram os responsáveis de maneira prática por oprimirem Cristo e por crucificarem ele. Então a gente está falando desse tipo de homem aqui. Esse era Cornélio, que habitava em Cesareia, ali no meio do povo judeu. Mas Cornélio, ele era um homem temente a Deus. Provavelmente, ele estando ali em Cesareia, ele ouviu falar de Deus, ele se identificou com a fé dos judeus e ele começou a acreditar em Deus como o único Deus. E ele passou a fazer esmolas e orações de maneira contínua. Mas quando Lucas escreve aqui em Atos dos Apóstolos que Cornélio era temente a Deus, Lucas está querendo dizer para nós que Cornélio não era um prosélyto completo. Ou seja, ele não era 100% convertido ao judaísmo.
Tinham coisas que Cornélio não fazia. Provavelmente ele não era circuncidado para fazer parte ali da galera dos judeus. Provavelmente ele não guardava o sábado, ele devia comer carne de porco, algum animal que era considerado impuro para os judeus. Ele devia fazer algumas coisas que a lei de Moisés condenava. Então ele não era 100% convertido ao judaísmo. Ele só era um homem temente a Deus. E aí, por conta disso, ele orava e ele ofertava, ele abençoava pessoas. Em algumas tradições vai dizer, ele dava muitas esmolas e fazia orações de maneira contínua. E sabe o que eu acho interessante aqui a respeito de Cornélio? É que mesmo ele sendo falho em algumas questões da lei de Moisés, as esmolas e as orações dele é que chamaram a atenção de Deus. Porque Deus não olha para a gente de acordo com aquilo que nos falta. Mas se a gente tem algum comportamento bom, algo que o Senhor pode começar uma obra na nossa vida, é por ali que o Senhor vai começar a nos tocar. Eu não sei como que você é quando você vai falar de Jesus para alguém. Se você é aquele cristão que fica, mas se tu vir para a igreja, tu tem que parar de fazer tal coisa, parar de usar tal roupa, tu não pode mais beber isso aí que você bebe, ouvir a música que você ouve, ou assistir essas séries do Satanás. Você não pode. Aí você vai evangelizar a pessoa falando um monte de coisa que a pessoa tem que mudar. Mas a gente aprende que Deus não é assim. O Senhor, o que chamou a atenção do Senhor para Cornélio foram as orações dele e as esmolas que ele fazia. Você pode achar até também que você não é perfeito diante do Senhor. Isso pode não ser, ninguém é. Você pode achar que tem muita coisa para você melhorar. Aí você vai dizer, pastora, Deus não vai atentar a mim. Ele não vai me ver, o Espírito Santo não é para mim. Porque olha o tanto de coisa que eu preciso melhorar na minha vida. Às vezes, quando você ora já chorando, pedindo a Deus misericórdia. Você não tem uma oração ousada de falar, Senhor, me dá o teu Espírito, me dá os teus dons. Você não consegue pedir isso, porque você se acha indigno demais, impuro demais. Acha que Deus nem olha para você. Quem é tu na fila do pão na sua cabeça? Deus está olhando outras pessoas que são melhores do que eu. Às vezes, a gente vai por esse caminho de olhar aquilo que a gente precisa mudar, de olhar aquilo que a gente precisa melhorar, e a gente acha que Deus não vai se atentar para a nossa vida, porque a gente é uma praga na terra. Eu falo para você, gente, eu tenho quase 20 anos de convertida. Quase 20. E eu tenho tanta coisa para melhorar até hoje. Até hoje. É claro que muitas vezes eu me coloco diante do Senhor e eu falo, Senhor, misericórdia da minha vida. Mas quando eu olho para mim, eu vejo que eu também não sou mais quem eu era. Como diz a canção, né? Não sou mais quem eu era. Tá certo, Tânia? Mentira. Eu tô para me animar, né? Então, você pode ter muita coisa para melhorar. Mas se você olhar para trás, o Espírito Santo já te aperfeiçoou tanto. Você também não é mais quem você era um tempo atrás. Tem coisa que você já começou a fazer, coisa que o Espírito Santo já conseguiu trabalhar. Então você precisa se apegar nisso, porque senão você vai ficar se achando o bichinho da goiaba e que Deus vai olhar para um monte de gente melhor do que você, mas para você não. Você vai acreditar que todo mundo pode chegar onde você sonha, mas você, espiritualmente falando, nunca vai. Deus fala com você, você duvida. Será que Deus está mandando eu fazer? Porque vai que, né? Porque Deus não vai falar comigo, eu tenho tanta coisa. Não, e aí chega qualquer pessoa em você para falar alguma coisa e você está acreditando que é o Senhor, mas a respeito de si mesmo, você simplesmente acha que você não pode ser cheio ou cheia do Espírito, usado por Deus, receber dons, aquela coisa arada toda do Espírito Santo fazendo, que você ouve falar, que você lê na Bíblia, que você vem na igreja e começa a olhar as pessoas recebendo, vivendo, e você fala, mas comigo não, eu não nasci para isso, eu não sou assim, eu não sirvo para isso. Deus olha para outra pessoa. Ou exatamente você faz como provavelmente os judeus faziam com Cornélio. Imagina os judeus olhando Cornélio. Ah lá, oferta, dizima, da esmola, orando, mas tá lá comendo carne de porco. Eu tenho certeza que tinha algum judeu que falava isso. Ah lá, circuncidar não quer, né? Mas ofertar, ficar orando, pedindo as coisas para Deus, quer.
Com certeza os judeus olharam para Cornélio e viu tanto de coisa que ele tinha que melhorar. Não está guardando o sábado, não. Tu está comendo animal que não deve. E tá. E às vezes a gente fica assim para pessoas que estão conosco do nosso lado. Pastora, meu marido, só a graça de Deus, não tem jeito para ele não. Ah, pastora, minha mulher já tentei tanto, ela não vai mudar. Ah, os meus filhos, pastor, os meus filhos, não tem jeito. Olha, só assim o Senhor descer do céu. Gente, eu quero falar uma coisa para você. Não existe ninguém impossível para Deus. Não existe uma pessoa, eu nunca vi, creio que nunca verei, enquanto eu viver na terra, alguém difícil demais para o Senhor mudar. Não existe. Deus te vê e Ele pode te transformar. Deus olha para você também e vê os teus atos de bondade, de justiça, o quanto você quer, o quanto você deseja. E por mais que tenha ainda alguns caminhos para você andar, muita coisa para melhorar, Deus está te falando que nessa noite, se você começar a clamar, pedir, dar lugar e olhar para você segundo a ótica e a visão de Deus, pode ser que Ele já comece uma obra tão tremenda na tua vida que você não vai se reconhecer mais. Sabe, gente, você pode olhar e falar assim: pastora, você está banalizando a graça, você está falando que Deus não está nem aí com nada. Não, eu não estou dizendo isso, mas eu quero te falar uma coisa: a graça, ela é escandalosa mesmo, ela é impactante mesmo. A graça é para quem é pecador e para quem é muito pecador, porque Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é sobre a tua opinião a respeito de si mesmo ou a respeito das pessoas, mas é sobre o que a Bíblia afirma. E a Bíblia afirma que em um encontro seu com Jesus, com o Espírito Santo, nunca mais você é a mesma, os teus filhos são os mesmos, o teu casamento transforma aquilo que você está orando há anos. Eu acredito que pessoas que você está orando, seus filhos, seu marido, sei lá quem que você está apresentando em oração, Deus pode ir lá dentro de uma boate, de uma balada, pega a pessoa, sela a pessoa, Deus tira de biqueira, Deus transforma, faz com que o vício de droga acabe. Deus muda pessoas ainda hoje, porque a graça de Deus é maravilhosa, é escandalosa. Eu vi Deus mudar o meu pai, que era um alcoólatra. No dia seguinte meu pai não bebia mais. Meu pai fumava igual uma caipora, gente. No dia seguinte não aguentava ver cigarro. O casamento dos meus pais era horrível. Violência doméstica, uma discussão, uma brigaiada, uma confusão. Mas quando Jesus entrou na minha família, quando o Espírito Santo entrou lá, tudo começou a mudar. Esses são os milagres visíveis que o Espírito Santo faz. Mas quando eu olho para mim mesmo, eu falo: o Espírito Santo também transformou uma menina sem propósito, sem sonhos de futuro, que achava que casamento era não ia dar em nada, que não planejava nada. Porque às vezes a gente fica atento apenas aos milagres visíveis, mas o que Deus transforma você. Quando eu lembro de quem eu era, do que eu pensava, do que eu sonhava, hoje eu olho para mim mesmo e eu falo: Jesus amado, graças a Deus que o Senhor me encontrou, atravessou no meu caminho, o Espírito Santo tem me transformado. O Espírito Santo pode fazer com você também. Para de olhar para as pessoas e achar que são melhores do que você. Ou para de olhar para as pessoas e achar que não tem jeito para essas pessoas. O Senhor, Ele ama todos. Ele não recebe tudo, mas Ele ama todos. O amor de Deus é incondicional. O relacionamento com Deus é condicionado. Deus, Ele atenta para todas as pessoas, mas não é de qualquer jeito. Sim, a graça não é banalizada, mas o amor de Deus pode também transformar tudo e todos, qualquer pessoa. Então, se você chegou aqui nesse culto, meu querido, minha querida, e você ficou: nossa, como eu queria, né, desse jeito, orar, falar essas coisas e tal, julgue-se digno disso. Não por quem você é, mas pelo que Jesus fez para você. Porque essa promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos, à nossa casa. Aqui a gente vê esse homem que tinha tanta coisa para melhorar, mas ele também tinha coisas boas. Estava lá ofertando, estava lá orando. E em uma de suas orações, Cornélio tem uma experiência com Deus impactante.
A Bíblia diz que ele está lá orando e ele de repente tem uma visão. Cornélio vê um anjo. E às vezes a gente pensa assim, não é? Pastora, vê um anjo? Ah, precisa ser crente demais. Precisa, né, cuspir num cego e o cego enxergar que você vê um anjo. Porque não é assim qualquer pessoa. Precisa ter aquele relacionamento com Jesus. Precisa batizar. Ó, agora você precisa conhecer a Bíblia. Gente, nós estamos falando de um homem romano que não sabia nem quem Jesus era ainda. E já estava tendo ali experiências com Deus. Olha como que a gente precisa mudar a nossa perspectiva a respeito das pessoas. Não dá para tu botar Deus na tua caixinha, porque Ele não cabe nela. Ele vai fazer questão de te mostrar que Ele não cabe nela. A Bíblia diz que esse homem que não conhecia ainda quem era Jesus, que era um prosélito incompleto ao judaísmo, um soldado romano, ele está orando e ele tem uma experiência de visão com um anjo. E ele ouve esse anjo falar com ele assim: manda chamar Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, lá na casa de Jope, lá na cidade de Jope, perto do mar. E o anjo vai dando todas as coordenadas de onde Pedro está e fala: manda chamar Pedro, que ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer. E do outro lado, o que a gente tem? A gente tem um apóstolo crente, um apóstolo, ó, top, orando também. Por volta do meio-dia, Pedro sobe no terraço e ele começa a orar. E quando Pedro começa a orar ali com fome, Pedro também é arrebatado em seus sentidos. Algumas versões vão dizer Pedro, né, tomado em êxtase. Isso quer dizer o quê? Um arrebatamento espiritual. E arrebatado, Pedro tem uma visão. E ele vê um tapete, e esse tapete tinha alguns animais, né, quadrúpedes, animais ali, répteis, animais impuros para os judeus. E aí uma voz que fala com ele: agora Pedro, mata e come. E Pedro diz: não, eu não posso fazer isso, eu sou judeu, não me contamino com essas coisas, não farei isso. E a voz diz para Pedro: não julgue impuro aquilo que eu purifiquei. E isso se repete por 3 vezes. Então a gente tem aqui nesse momento da história um gentio, um homem que não era judeu, que não conhecia Jesus e tem uma visão. E a gente tem do outro lado um apóstolo crente que também tem uma visão. O mesmo Espírito, a mesma coisa, o mesmo Deus. Porém, na visão de Cornélio, ele é instruído. O anjo que aparece para Cornélio o instrui. Mas a visão que Pedro tem é uma visão de confronto. Muitas vezes Deus nos trata assim. Nós que somos cristãos, a visão que Ele nos dá é para nos confrontar. E glória a Deus por isso. Pedro é confrontado na sua fé, na sua religiosidade, nos seus costumes, na sua hipocrisia. Pedro é confrontado. Enquanto eu escrevi essa palavra e o Espírito Santo me revelou isso, que ele precisava confrontar Pedro, para dar para Pedro outras experiências, que a religiosidade dele estava ali fechando ele. Eu comecei a orar e falar: Senhor, me ajuda na minha hipocrisia, na minha religiosidade, no olhar que eu tenho para as pessoas, e como a gente julga o outro, e como a gente avalia o outro que não está na mesma turma que nós, no mesmo barco que nós, lá que não batizou ainda, que não professou Jesus ainda. Eu comecei a dizer: Espírito Santo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque eu prego a tua palavra, eu ensino a respeito de ti, assim como Pedro, gente. Pedro pregou, mais de 3.000 pessoas se converteram. Pedro foi lá, ressuscitou uma discípula chamada Dorcas. Pedro confrontou Ananias e Safira. Simão, mágico, querendo receber o Espírito Santo por dinheiro, e Pedro fala para ele: você não tem parte nisso, confronta ele. Pedro e João levantaram aquele coxo aleijado, mas ele continuava sendo um hipócrita na sua fé, e o Espírito Santo precisava confrontá-lo. E você precisa dar esse lugar, você que é crente aqui comigo, precisa dizer isso: Jesus, me transforma no meu olhar, porque eu não quero viver na minha religiosidade, eu quero viver o que o teu Espírito está produzindo. E aí você vai ter experiências com o Senhor que você nem imagina. Algumas pessoas se julgam inferiores, mas outras pessoas se julgam o quê? Superiores, que está o quê? Por cima da carne seca. Sai dessa religiosidade, porque isso está te privando de viver tantas coisas com Jesus, tantas coisas. Por que eu falo para você que Pedro
Porque quando ele vê esses animais, ele diz: ó Jesus, eu não vou comer esses animais impuros, não, porque eu sou judeu. Mas onde que Pedro estava hospedado, gente? Na casa de Simão, o curtidor de couro, ou seja, um homem que tinha contato com animais mortos o tempo inteiro. E para o judeu, esse tipo de homem era considerado impuro. E por que Pedro é um hipócrita? Porque quer dizer que para Deus, matar e comer um animal, as coisas de Deus ele considera impuro. Mas enquanto ele está recebendo vantagem, aí ele está lá hospedado na casa de quem não deve, tendo amizade com quem não deve, comendo a comida de quem não deve, porque é benefício próprio. Mas para o reino, porque eu sou um judeu. Você conhece gente assim? Aqui na Lagoinha não tem não, mas né, em outras igrejas tem. Oh Senhor, misericórdia de nós. Às vezes a gente é assim. E quando eu estou sendo beneficiado, aí eu flexibilizo a fé. Mas quando é em favor do outro, aí eu boto um monte de regra, colocando o véu de novo entre as pessoas e o Senhor, dizendo que eu não posso fazer tal coisa, que eu não posso estar em tal lugar. Mas quando eu sou ali beneficiado, eu sempre encontro um jeitinho na graça de Deus. E Pedro está sendo confrontado nisso. Depois Pedro é confrontado no seu sistema religioso, porque ele precisa sair dessa caixinha, porque agora Cristo alcançou e a salvação não é mais pelas obras da lei, mas é pela fé em Cristo. Então Pedro está sendo confrontado nisso. Pedro, sai dessa caixinha, sai dessa hipocrisia, sai da lei judaica, porque eu já te salvei disso. Para de colocar regra, para de ficar meditando regra para as pessoas e para si mesmo, e comece a viver a liberdade do Espírito, porque foi para isso que eu e você fomos chamados. Sabe, gente, eu converso com muita gente, eu Edu, e algumas pessoas que a gente está conversando falam assim para mim: ó, pastor, eu tinha um preconceito com a Lagoinha. Ai, não queria pisar lá, tinha tanta coisa acontecendo e tal, mas eu comecei a ir, pastor. Não tem um culto que Deus não fale comigo, os louvores são maravilhosos, né? Os irmãos são amáveis, me abraçam, a palavra e tal. Eu vou te dizer, gente, para de ficar escolhendo igreja para tu pisar, não, porque lá a parede é assim, eu não vou, porque lá a parede é branca, eu não vou. Esses dias me disseram assim: pastora, na macumbaria, que cor que é a parede? Eu falei: pior que eu não sei não. Aí a pessoa falou: é branca. Eu falei: então a gente está ao contrário aqui, né? Mas a gente fica escolhendo: ah, não, tem luz demais, é barulho demais, é parede preta demais. Ah, não, porque lá eu não piso, lá eu não vou, lá eu não quero estar. E eu vou te falar, você está se privando de viver o que Deus tem para você por conta de coisas terrenas que vão ficar. Porque não importa, a gente precisa parar de ficar julgando as outras igrejas, nome de igreja, placa de igreja, o que estão fazendo. Você precisa começar a dizer: eu não quero nem saber, eu quero é Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero participar. Deus está me abençoando, mudando a minha casa. Eu quero nem saber quantas luzes tem lá em cima, qual que é o barulho que o louvor faz. Eu quero saber que eu quero estar e viver tudo que o Senhor tem na minha vida. A gente precisa parar de bobagem, gente. Algumas pessoas dizem assim pra mim, já disseram pra mim e pro Edu: vocês são pastores muito jovens, nossa, não sei o que e tal. Aí depois chega mais perto de nós, passar como viver: ah, pastor, mas vocês são muito dedicados, nossa, vocês têm conhecimento. Quase que eu digo: gente, eu tô aqui à toa? Não, eu sei que posso não ter aparência, beleza, formosura, como diz o servo sofredor, mas não tô aqui à toa não, gente. Pastora, mas é porque é muito jovem, isso me impactou. Eu vou te dizer, eu te entendo, porque eu já estive nesse lugar. Quantas vezes eu falava assim: gente, ó, não vou namorar com ninguém de outra igreja não, porque precisa ser da Assembleia, de terno e gravata, falando em 360 línguas estranhas. Aí conheci o Edu lá da Nazareno, todo de camisetinha, todo de calça rasgada. Vocês lembram do começo? Hoje ele tá mais lá, mas antes era calça rasgada. Eu falei: gente, isso não é crente, não é possível. Não quero saber, não acredito. Deus às vezes faz isso, não é? Ele esfrega a nossa cara no chão e mostra o tamanho da nossa hipocrisia, como a gente é tonto, metido a besta e fica julgando as pessoas por coisas que a gente vê. Sai desse lugar. Já disseram assim pra mim, gente, na minha cara, vocês acreditam?
pastora, eu vou te falar uma coisa, eu estou lá em Lagoinha, mas não existe pastora mulher, tá? Assim, Deus te usa muito, eu adoro quando você prega, mas não tem pastora mulher. Eu ri na hora, eu falei, mas não é possível. Como tinha uma certa idade, eu lembrei, né, do que Paulo orienta Timóteo: trate os mais velhos como se fosse sua mãe, os homens mais velhos como se fosse o seu pai. Aí eu respirei com muito respeito e falei: ô irmão, muito obrigada, que bom, mas não precisa me chamar de pastora não, pode me chamar de missionária, de irmã, pelo meu nome, do que tu quiser, porque eu não estou nem aí com o título. É claro que eu amo o meu chamado, mas eu não estou nem aí. No final das contas, o que vale é o que ele disse: Deus te usa, e aí pra mim tá ótimo enquanto for o Senhor me usando. Então a gente precisa parar de ser bobo e parar de ficar colocando obstáculo e deixando de viver o que o Senhor tem para nós, porque era exatamente o que Pedro estava fazendo, era exatamente o que Pedro estava ali sendo confrontado pelo Senhor na sua hipocrisia, na sua religiosidade e deixando de viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Eu não sei você, mas eu quero é que o Senhor me leve pelo caminho que Ele quiser. Se a gente é a igreja X ou igreja Y, se a cor da parede é não sei o que lá, se o pastor é novo, se o grupo de louvor canta só worship, eu não estou nem aí. O que eu quero é estar onde o Espírito de Deus está. E é essa busca que você precisa ter, é esse anseio, é perceber o movimento do Espírito e não de homens. Porque, como eu disse aqui, homens enchem templos, mas só o Espírito Santo enche pessoas. A gente precisa observar isso e falar: eu quero nem saber o que estão dizendo lá fora, eu quero saber o que eu estou vivendo aqui, o que está acontecendo na minha casa, na minha vida, na minha família. Mas sabe o que acontece quando Pedro é confrontado? Aí ele vai. A história diz que o Espírito Santo continua falando com ele: ó Pedro, lá embaixo tem uns homens e é para você ir com eles, porque eu enviei eles até você, não se nega aí. E aí no dia seguinte Pedro vai com esses homens até Cesareia. E chegando lá em Cesareia, quando Pedro está ali entrando na casa de Cornélio, Cornélio já se ajoelha, se lança no chão, adora Pedro. E Pedro diz: não, Cornélio, levanta, porque eu sou homem igual você, não me adora não, mas vai me contando aí o que aconteceu. Porque você sabe, né, Cornélio, eu como judeu não deveria nem estar aqui. Olha a hipocrisia, olha como não para, sabe, a cada hora Deus quebrando. Parece que não bastou aquela visão, mas aí Pedro está dizendo: eu como judeu não deveria nem estar aqui. O que Pedro está falando para ele é: Cornélio, se dependesse de mim eu não estava aqui não, estava na casa de outra pessoa que eu julgo mais digno de receber o Espírito Santo do que você, mas Deus me mandou, aí eu vim. Gente, e tem gente desse jeito. Hoje de manhã eu contei, estou nem aí que está gravado, o Espírito Santo me proteja, mas eu quero falar para você. A gente às vezes chama algumas pessoas para vir cantar, pregar, fazer um culto diferente, gostoso. Às vezes a gente gosta de trazer e tal. Gente, existem pregadores, cantores, e você que tem esse ministério, eu vou te dizer, muito cuidado. Gente, eu já fui pregar em lugares, a pessoa não me deu R$1 nem a gasolina, mas também não precisava, era perto da minha casa. Sabe, o Uber é 10 conto, a pessoa não precisa me pagar para eu pregar o Evangelho. Eu amo pregar o Evangelho. Me salvou, me transformou. Eu acho maravilhoso a pessoa me convidar. Então eu estou amando. E aí a pessoa escolhe igrejas para pregar, para cantar, para estar de acordo com o destaque da igreja, de acordo com quanto que vão me pagar. Dependendo da igreja eu cobro tanto, dependendo da igreja eu cobro Y. A gente já chamou pessoas que a pessoa falou assim pro Edu: ó pastor, é tanto. Aí o Edu falou: não, então não precisa não. A pessoa falou: não, então eu cobro tanto se eu for tal dia. Edu falou: não precisa não. Não, pastor, mas eu vou. O Edu falou assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero mais, nem de graça, nem se você me pagar para você subir lá no altar, eu não quero mais. Porque a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, não é palanque de autopromoção e de enricar ministro. Não, a gente tem que ter zelo e cuidado com a igreja. É bom trazer cantor, é bom trazer pregador, mas tem lugares que essas pessoas pisam que o Espírito Santo não pisa. E eu quero estar no lugar onde o Espírito está. É melhor do que um pregador de fora, um cantor de fora. Sabe, é melhor ter o Espírito Santo aqui, Jesus à vontade no nosso meio, Jesus se agradando de nós, porque
Porque enquanto lá fora você escolhe lugar para pisar, o Espírito Santo está dizendo: aonde tu vai eu não chego nem perto. Mas tem lugares que você está evitando ir, que eu me sinto à vontade para tocar, para curar, para fazer milagre. E a gente volta para casa tudo cheio e transbordando, porque não existe homem, Jesus, que possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Não existe ministério, não existe cantor, pregador, músico, não existe placa denominacional. Não é porque é uma igreja famosa, conhecida, não é porque o Senhor Jesus está. É Ele quem faz e só Ele que pode fazer. Então é nisso que a gente se apega, é nessa presença, é nesse compromisso. Tem gente que fala para nós: pastor, então, esses dias a gente já está conversando, né, pastor Marcelo e a pastora Sheila. Aí eles: é verdade, pastor, eu vou te dizer, a gente está com o crescimento de uma igreja saudável, porque pode ser que demore mais para encher de gente. Eu falei: é verdade, pode mesmo que demore mais, mas eu vou te dizer, a gente, né, como pastores, conversando com eles, e a gente chega a uma conclusão: a gente não está preocupado com isso. A gente quer o Espírito Santo conosco, a gente quer Jesus conosco, a gente quer que Jesus nos use como um instrumento de louvor na terra, que Ele pegue a nossa igreja e faça algo novo, diferente. E é a partir de nós, é quando o Espírito Santo, quando você, com seus dons, talentos, quando você se deixa ser moldado na tua religiosidade, na tua hipocrisia, quando a gente que é ministro, prega a palavra com compromisso, aí Jesus fica à vontade e as coisas começam a acontecer. Então a gente não está preocupado em encher templo, a gente está preocupado de ser cheio. A gente está preocupado de ter Jesus na nossa vida. E Pedro está lá. E aí Cornélio começa a contar para ele a visão que teve. E aí Pedro, ouvindo aquilo, a visão, como Deus falou com Cornélio, aí Pedro chega a uma conclusão e diz: agora eu tenho por certo que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer lugar do mundo, alguém que o teme, que faz o que é certo e é aceitável. E Pedro começa a falar sobre Jesus, começando sobre a Galileia, o que Jesus fez, os milagres, a salvação, a morte e a ressurreição. E quando Cornélio está ouvindo falar a respeito de Jesus, bem como seus parentes, amigos íntimos que estavam ali reunidos, a palavra diz, a história vai nos dizer que o Espírito Santo desce sobre eles, batiza aqueles gentios romanos com o mesmo Espírito que desceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para os discípulos, para os apóstolos, porque Deus não está nem aí com aquilo que a gente está. O que o Senhor quer? Um coração aberto, acreditando no Filho, em Jesus Cristo, e desejoso pela presença dEle. E aí os judeus convertidos ao cristianismo, eles ficam espantados. Eu amo quando Jesus faz isso, quando Ele começa a salvar gente, a encher pessoas, que a gente olha e fala: eu não acredito, fulano. E aí Jesus fala: essa é a minha graça, vai superabundar. Sabe, escolhendo gente que a gente não escolheria, batizando pessoas que a gente fala: não, nem eu com meu espírito queria fazer parte. Mas olha o que Jesus faz. E eu estou falando isso para você, sabe por quê? Porque eu chego à conclusão que a única razão de Jesus me escolher para alguma coisa na terra é que, gente, eu sou ruim demais, eu sou improvável demais, eu tenho defeito demais, eu preciso de Jesus demais, porque Ele escolhe os que não são, Ele escolhe os loucos, Ele escolhe os desprezíveis. Então saia desse lugar de autocomiseração, porque o Pai escolheu você, se derramar sobre você. Eu quero te dizer, no temor do Senhor, não importa a grandiosidade do teu pecado, não importa quantas vezes você caiu tentando acertar, não importa o que falam de você, se você foi rejeitado, se você se sente da galera ou não se sente da galera, Deus não está nem aí com isso. Se Ele quiser e você der lugar nessa noite, você pode ser um santuário cheio da presença do Espírito Santo. Deus não está preocupado com essas coisas. Foi isso que aconteceu lá em Pentecostes. E foi isso que aconteceu em Atos capítulo 10, onde nós estamos lendo. O Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos e dava língua aos irmãos. Primeiro foi como um vento, depois línguas de fogo, e caiu sobre cada um deles. Pasmem, mulheres tinham ali.
crianças provavelmente, homens, discípulos, apóstolos, mas era o mesmo Espírito em cada um deles. Ninguém ficou de fora do Pentecostes. Ninguém ficou de fora. Cada um recebeu a sua língua conforme o Espírito quis. Eles também não escolheram nada, era o Espírito Santo neles. E sabe o que a gente começa a aprender com o Espírito Santo? A partir disso, a totalidade do alcance do Senhor. Se eu posso dizer assim, mas a internacionalização do nosso Deus. Porque até então ninguém tinha essa compreensão de maneira ampla a respeito de quem Deus era. Porque quando Deus, por exemplo, se apresenta para Moisés, Deus se apresenta para Moisés como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da aliança, que é o mesmo que Moisés vai lá e fala para o povo, e fala o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais. É assim que Deus se apresenta, o Deus daquela aliança, daquele povo. E aí Deus é conhecido no Egito como o Deus dos hebreus. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que conduziu o povo no deserto, o Deus que fez cair as muralhas de Jericó, o Deus que colocou o povo, que abriu o Rio Jordão, que inseriu o povo na terra prometida. Mas em todo lugar, por conta disso, Deus era conhecido como o quê? O Deus dos hebreus, um Deus sem rosto, que fazia sinais e maravilhas e concedia vitórias inexplicáveis ao povo. Que Deus que é esse? O Deus dos hebreus. Lá na Babilônia, como que Deus era conhecido? O Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra? Cada coisa que Deus livrava esses meninos, esses homens, leis eram feitas dizendo que todo o povo, nação e língua adore o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, Deus era conhecido como um Deus nacional, um Deus de um povo, de uma nação, de uma língua. Lembra comigo do Antigo Testamento, quando Jesus chega? O que João escreve a respeito de Cristo? João diz: ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Ou seja, Jesus era judeu, veio para os judeus, um Deus ainda territorial. Lembra da mulher samaritana falando com Jesus, dizendo assim para ele: olha, eu vejo que és profeta. E aí, onde é para a gente adorar? É no monte ou é em Jerusalém, lá no templo? Aí Jesus olha para ela e fala: não, filha, não é mais um Deus territorial, não é mais um Deus local, geográfico. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, em qualquer lugar da terra, onde tiver alguém adorando em espírito, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. E aí, quando Jesus está falando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, Jesus ainda diz essa seguinte frase: olha, Nicodemos, o espírito é como o vento sopra onde quer, e nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, através do Espírito Santo, todos os homens passam a ter dimensão, a ter compreensão de um Deus que não é mais nacional, territorial, geográfico, de um povo, de uma nação, de uma língua. Podia ser que os apóstolos pensassem: ah, não, essa experiência de Atos 2 é só pra gente. Embora o Espírito já deu sinais de que não. Porque quando esses homens recebem o Espírito Santo, eles falam em línguas terrenas. Ali tinham judeus, e prosélitos da Mesopotâmia, cretenses, árabes, da Líbia, da Panfilha, da Capadócia, judeus espalhados por toda a nação da terra, ali concentrados em Jerusalém. Então o Espírito Santo falava com eles ali numa língua terrena, em todas essas línguas de todos esses judeus espalhados. Ou seja, o Espírito Santo já estava dando sinais, mas o que a gente vê em Atos dos Apóstolos, e foi o que deixou os apóstolos ali, o apóstolo Pedro escandalizado, é que agora era um gentio. Era um soldado romano que não era circuncidado, que não fazia parte da aliança, que tinha um monte de coisa para melhorar, falando em línguas e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a transbordar a mente desses homens para eles entenderem o alcance do Espírito, o alcance e a grandiosidade de quem é o nosso Deus. E através dessa frase de Jesus, então a gente, usando como ele usou o símbolo do vento para representar o Espírito Santo, a gente pode entender que o Espírito Santo, queridos, ele é incontrolável.
Eu não posso dar ordem ao Espírito. Eu posso profetizar segundo a palavra. Mas eu não posso falar Espírito Santo desse jeito, aqui, ali, agora não é hora. Não posso falar. O Espírito Santo faz o que quer, onde quer, com quem Ele quiser. Na hora que Ele bem entender, não existe classe social, sexo, gênero. Não existe. O Espírito Santo é incontrolável. A gente não pode impedir o que Ele faz. O Espírito Santo, Ele tem uma voz. Assim como o vento é invisível, mas a gente percebe pelo som. E o Espírito Santo tem uma voz, ele fala com quem quer, da maneira que ele quer, mas aí é possível ouvir o Espírito Santo. Aí Jesus diz, a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai, porque é de repente. É sem hora marcada, é sem um roteiro, é sem um caminho. Eu não posso dizer ao Espírito Santo, o nosso culto aqui acaba às 9, tá? Principalmente se eu estiver pregando. Aí a gente não pode mesmo, mas a gente pode saber como o culto começa, mas quando o culto vai terminar, é só ele. A gente pode programar, a gente pode saber o início dos louvores, mas o que vai acontecer depois é o Espírito Santo que escolhe. É Ele quem escolhe quem Ele vai salvar. É Ele quem escolhe quem Ele vai encher. A gente não pode ter esse domínio. A gente não tem esse poder. É Ele quem conduz. É Ele que faz. É Ele quem transforma. Por isso o Espírito Santo está falando aqui com você. Você que de repente se sente indigno de receber. Você que já foi rejeitado por tantas pessoas, até por quem deveria te trazer para perto e cuidar de você. Você que às vezes não se sente parte dessa turma aqui, dessa galera. Pastor, eu não me sinto parte do povo de Deus. Eu tenho tanto pecado, tanta coisa para melhorar. Eu quero te dizer, isso não se trata de nós. Eu não posso olhar para você e dizer, não, tu não vai receber. Não! Isso não se trata de quem eu escolho, de quem eu desejo. Eu não posso dizer ao Espírito Santo, Espírito Santo, só no pastor, tá? Só no louvor, na turma não, mas no louvor, nos baixistas, só em quem é líder. Eu não posso fazer isso porque é Ele quem escolhe. É o Espírito Santo que escolhe, que se derrama e que faz. E isso é maravilhoso demais aos nossos olhos. Você pode colocar em pé comigo. O Espírito Santo é livre para fazer o que Ele quiser com você. É o Espírito Santo no nosso meio. É o Espírito Santo agindo. Ele te vê, ainda que você tenha coisas para melhorar. Ele ama você, deseja você, se importa com você. Ele quer entrar no meio da tua bagunça. Ele quer organizar. Ele quer te dar revelações. Ele quer te tirar da tua religiosidade, da tua hipocrisia. Ele quer tirar, talvez o seu problema seja superioridade. Ele quer te tirar dessa superioridade sua. Para de ser bobo e se entrega, assim como Davi, cantando e dançando, mesmo sendo julgado, mas é na presença do Senhor. Seja um menino de novo. Deus está com saudade de você, das experiências que tinha com você, da dependência, de quando era novidade para você. Eu não posso limitar o Espírito, você não pode limitar o Espírito. Quando o Espírito Santo quer tocar em alguém, Ele toca. Quando Ele quer transformar alguém, Ele transforma. Quando o Espírito Santo quer encher alguém, Ele enche. Quando o Espírito Santo quer transformar a vida de alguém, Ele transforma. Quando o Espírito Santo quer se derramar sobre um povo, sobre uma cidade, sobre uma igreja, Ele faz. E a única coisa que a gente pode fazer é levantar as nossas mãos e dizer: Espírito Santo, eu creio que pode ser comigo, com meu marido, com meu filho, com minha casa. Eu sei que pode ser com Lagoinha e Sumaré, com nossa cidade. Pode ser em Sumaré que Deus comece um movimento novo. Pode ser na nossa região. Pode ser através de você, dos seus dons, dos seus talentos. Porque a única coisa que você pode fazer é se render à vontade do Espírito Santo. Ele é livre, é incontrolável, Ele fala, Ele não tem roteiro, Ele faz de repente. Pode ser que você saindo daqui desse culto, você comece cada vez mais a dar lugar no teu cotidiano.
sou tão comum. Eu estava essa madrugada porque eu e Edu resolvemos mudar as coisas de última hora, né? Eu nem ia pregar hoje. Aí ele falou, vai. Eu falei, tá. Eu não sei quem é mais doido. Aí eu passei a madrugada inteira orando. E depois eu fiquei assim tão agitada que eu não consegui dormir para estar com vocês aqui hoje de manhã, para estar à noite agitada. Eu falei, Jesus, eu não consigo dormir. Ah não, o Espírito Santo me ajuda a descansar, porque eu vou ficar rouca. Eu não vou conseguir falar, me ajuda, me ajuda. Aí daqui a pouco eu falei, Espírito Santo, eu não consigo mesmo. Eu não consigo produzir isso, eu preciso me render à tua vontade. Eu não consigo produzir essa experiência, eu não sei fazer. É um culto de Pentecostes, é um culto onde as pessoas esperam receber de ti, mas eu não sei promover isso. Mas o Espírito Santo me disse, não precisa. Não precisa. Você não precisa se preocupar com nada. É o Espírito Santo que quer fazer. Ah, querido, se o Senhor está entregando essa mensagem hoje para você, Ele está te dizendo, é porque Ele quer fazer a partir de você. Eu quero orar por você aqui. Mas antes vamos cantar essa canção. Canta comigo, Tânia. Louvor. Bora lá, fecha os seus olhos. Começa